Vamos começar então o programa de hoje já com polêmica aqui, porque aqui na cidade de São Paulo foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que acaba com as cotas raciais, um tema que divide bastante naquele debate cota racial versus cota social, e o autor do projeto já está aqui com a gente, o vereador Fernando Holliday. Hoje é feriado e a gente está com o Holliday no programa. Nossa, que piada. Desculpa, tô pedindo desculpa. Perdão, queria te pedir desculpa por essa abertura, foi horrível. Pior que foi planejada essa piada, não foi à toa. Escuta, tá tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo aí ao Morning novamente. Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar discutindo aqui mais uma vez esse assunto, né, e tantas outras polêmicas. Escuta, conta um pouco pra gente como é que foi essa aprovação na CCJ e esse projeto, o cerne dele, o grande objetivo dele é o quê? A ideia do projeto é a gente transformar, né, as cotas raciais que existem hoje no município de São Paulo, nos concursos públicos, em cotas sociais. Hoje, o grande problema das cotas raciais em São Paulo é que, quando você é aprovado no concurso dessa forma, você tem que se submeter a uma espécie de tribunal racial, que é uma tentativa, na verdade, de evitar as fraudes, né? Você analisa a aparência da pessoa e aí você diz se ela é negra ou não e se ela pode entrar nisso. Só que isso tem causado diversos episódios de verdadeira humilhação, né? Porque tem pessoas que se consideraram negras a vida inteira, sofreram racismo por conta disso e se sentem julgadas pela sua aparência e muitas vezes não são aceitas dentro dessas cotas raciais. E se sentem humilhadas ali, né? Sendo ali julgadas pelo tom da cor da sua pele, pelo formato do seu cabelo, pela espessura dos seus lábios. Teve caso de mulheres, por exemplo, que foram aprovadas no concurso para professora aqui em São Paulo, tinham passado ali um alisador no cabelo alguns dias antes e não foram consideradas negras porque o cabelo estava liso. Então a ideia é você colocar o sistema de cota social, que é muito mais objetivo, analisa a renda, formação em escola pública, e você acaba ali incluindo aqueles que realmente mais precisam, independente da sua cor. Guga, você tá com uma cara de bravo, você não gostou muito desse projeto, né? Até porque é meio enrolation isso aí, até porque na prática já é uma cota social desde 2012, e parte dessa cota social, sim, é reservada aos negros, uma parte, aos indígenas também, mas é uma cota social já na prática, 50%, metade das vagas é destinada a quem vem de escola pública e metade da metade seria para os negros. E a gente, o que eu não entendo é o seguinte: com base em que, Holliday, você quer enterrar um projeto que tem números tão satisfatórios? Você tem dados, você se respalda em quê? No que você se respalda? Em qual estudo, em quais dados, para querer enterrar um projeto que só tem, segundo todos os estudos, não tem nenhum, resultados positivos, que de fato conseguiu fazer com que o negro fosse incluído. O negro, até antes desse projeto das cotas, tinha menos de 2% de negros. Dos negros, 40% da população é negra, só 2% estava na universidade. Agora tem universidade com 20% de negro, com 25% de negro. Então, com base em que você quer enterrar nisso? Bom, primeiramente, acho que é importante fazer aqui uma correção. O sistema de cotas sociais, ele existe realmente nas universidades, mas no caso dos concursos públicos, ele não existe. Então é uma inovação nesse sentido, porque no concurso público hoje você só tem a cota racial. A ideia é criar um sistema, então, de cota social para os concursos e substituí-lo em relação às cotas raciais. Agora, quanto aos dados... Bom, mas vocês querem se meter na universidade também? Também, a ideia é essa, né? Quer enterrar esse isso para tudo, evidente. E aí eu vou entrar no cerne da sua questão, que é os números. Realmente, os negros têm sido constantemente mais incluídos na universidade, cada vez mais nós temos visto negros em posição de destaque, mas a questão é a qualidade dessa inclusão. Isso importa muito. As pessoas que são selecionadas por cotas raciais, eu já vi vários depoimentos de alunos falando isso, alunos na universidade, mas tem dados, principalmente.
de pessoas que sofrem preconceito por serem cotistas. E a grande questão, a grande diferença do sujeito que entra por meio da cota racial e por meio da cota social é que o cotista racial, ele tem um carimbo na testa dele. Então, quando ele entra na universidade, de forma sendo negro, ele evidentemente é um cotista porque ele foi selecionado pela cor da pele. E a capacidade dele, exatamente, e a capacidade dele passa a ser questionada por conta daquilo. E aí você reforça o racismo, você reforça o estigma de que pessoas negras são incapazes, de que pessoas negras não têm condições de entrar na universidade e de que somente com cotas eles conseguem chegar lá. Mas de verdade, onde você tirou isso e não foi só da sua cabeça? Porque não existe nenhum estudo ou dado que mostre isso. Você pode apresentar existe, claro que existe. A pessoa fica marcada afirmativa ao redor do mundo. Afirmativa gera divisão racial. Isso não é verdade. O estudo chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, desenvolvido pelo economista norte-americano Thomas Sowell, estudou o sistema de cotas raciais no mundo todo. Esse trabalho analisou detalhadamente o sistema de cotas em 5 países e nos 5 países que ele analisou, ele conseguiu ver que as cotas raciais, na verdade, reforçavam o racismo, reforçavam o preconceito e reforçavam a divisão da sociedade. É achismo, evidente. Parece que a pessoa não tem competência, né? Que Isso não é verdade. Pela cor da pele tem direitos a mais. Não faz sentido. Existe branco que é pobre também e não tem direito ao estudo e não tem dinheiro para pagar a faculdade. E aí? Essa pessoa como fica? Então, e esse reforço do preconceito aconteceu na Índia, na Nigéria, nos Estados Unidos, em vários lugares. Responde em o que acontece na prática é que duas pessoas em condição de pobreza, um branco e um negro, o branco tem mais oportunidade. Não, os estudos mostram isso. Pobres, brancas e negras. Mostram isso. Todo mundo tem ascendência africana no Brasil. E olha, eu tô falando diferente do Holiday, que falou em cima do que ele acredita ou de dados de fora do Brasil. É achismo dele. É achismo dele. Ele não pegou um dado. Ele falou de dados de fora do Brasil. Ele citou um estudo gringo. Ele citou. Vocês esquerdistas não gostam de só um minutinho. Então, o Holiday nós estamos na Sexta-feira Santa. Era pra estar paz aqui, né? Só um minutinho, queridos. Termina o seu raciocínio. Em seguida, o Adriles vai fazer uma pergunta ao convidado. É pergunta, né? Porque vocês estão querendo fazer um debate entre vocês três aqui. Só um minuto. Os dados mostram que duas pessoas em condição de pobreza, o que tem mais oportunidade é o branco. E quando um policial é mais valorizado. Quando um policial atua de maneira diferente, ele olha para a cor da pele. Os negros, as pessoas, ele falou, não, porque na hora de entrar na faculdade, ele analisa a cor da pele. É assim que os negros são analisados na hora que são tratados pela polícia, Guguinha. ou na hora de pedir emprego. Perfeito. Adriles, é a sua vez agora. Holiday, minha pergunta é simples nesse sentido. Existe no Brasil a população mais miscigenada do mundo. Essencialmente, a gente pode dizer até que existe racismo no Brasil, mas não é o país, talvez seja o país menos racista do mundo por causa dessa miscigenação, pura e simplesmente. Isso é muito difícil de achar no fenótipo. Todo mundo percebe que é negro, mas é muito difícil achar no fenótipo de alguém. Eu, por exemplo, meu bisavô é negro. Eu jamais diria que eu sou negro. Mas existe a questão da ancestralidade, que é um conceito importado, inclusive, dos Estados Unidos, que você tem um avô, um pai, um bisavô, uma tia negra. Isso incidiu na sua formação social, na sua projeção econômica, no seu intelecto, e alguma medida na sua família se sofreu preconceito e você pode ser considerado negro. Ou seja, você não acha que fomenta mais racismo você fazer uma análise racialista do fenótipo da pessoa, do nariz, do tamanho dos lábios, da quantidade de etnia, de qual é a sua ancestralidade? Em que medida isso fomenta mais esse identitarismo que divide falsamente brancos e negros no Brasil? Olha, Adriles, tem um exemplo que eu sempre gosto de usar e acho que exemplifica muito bem isso que você colocou. Em 2016, o Instituto Federal do Pará se deparou com essa dificuldade, né? Mas como é que eu vou dizer se o sujeito é negro ou não é, já que isso depende de uma opinião muito subjetiva do avaliador? Vamos colocar num papel, num edital. E aí lançaram um edital que, assim, foi um absurdo completo.
Todos os movimentos negros, não negros, de esquerda, de direita, a imprensa repudiou, porque ele colocava lá o tamanho adequado da espessura dos lábios, do cabelo, o tom de pele, etc., que uma pessoa negra deveria ter para ser considerada negra. E o que acontecia ali era a mesma coisa que acontecia em relação aos escravos nos portos brasileiros. Quer dizer, você analisava a aparência do sujeito, os músculos, a arcada dentária, ali o tom da pele, para ver se ele seria um bom escravo. Hoje, nós fazemos essa mesma análise de aparência para ver se você vai ser um bom estudante da universidade, para ver se você vai ser um bom funcionário público. Que isso é um absurdo. É exatamente o que acontecia no apartheid na África do Sul, é exatamente o que o nazismo pretendia fazer. A única diferença é que agora a gente está dizendo não, mas é para o sujeito virar estudante, é para o sujeito virar servidor público. E aí vem o Google e me diz, não, mas o branco pobre em relação ao negro pobre ali tem as suas diferenças. E a menina negra que é abusada dentro de casa? Quem é que vai dar cota para essa menina? A diferença na avaliação dela por conta dos abusos que ela sofreu, evidentemente que vai prejudicar na avaliação dela no momento do vestibular. E o menino branco que não tem o que comer? Eu sou negro, mas sempre tive o que comer. E é evidente que você não ter comida vai prejudicar na sua avaliação. E não tem cota específica para quem não tem comida. Esse é o ponto. Quando nós estamos na pobreza, nós temos muitos aspectos... Eu vou entrar nesse ponto. Quando nós estamos na pobreza, nós temos muitos aspectos que são comuns. A péssima educação pública, a péssima saúde, a falta de saneamento. Mas existem alguns problemas que sobressaem. O racismo, o abuso, a fome... E a violência doméstica, a violência urbana, mas não existem cotas específicas para cada um desses problemas, assim como não deveria haver cota específica para pessoas negras. Eu te daria parabéns se você estivesse só querendo criar cota para incluir, mas o que você está fazendo, na verdade, até parte da sua campanha, é voltar a se colocar como aquele poster boy do cara que é o negro contra a cota racial, que foi assim que você surgiu na política. Faz parte da sua campanha. Agora, na prática, isso é campanha. Se você tivesse só incluindo... Quero fazer cotas. Quero aumentar. Peraí, licença. Quero aumentar as cotas. Parabéns, Holiday. Você está fazendo o contrário. Você está querendo atacar a cota racial, que foi o que te projetou politicamente. Mais uma vez, claro. A gente está em época de campanha, etc. Isso vai ser positivo. Agora, a convicção não, cara. Isso é estratégia política. Agora, não é, isso é estratégia política. E você tinha que ser mais responsável. A estratégia política é dividir os brasileiros entre brancos e negros, entre gays e héteros. Você faz o tempo inteiro. Isso é estratégia política, é a estratégia do ódio, a estratégia da Você sabe que vocês fazem isso. Eu estou fazendo ao contrário. Não divide ninguém na miséria. A questão racial divide as pessoas. Peraí, vamos organizar aqui. Eu queria entender por que no lugar... Por que você quer enterrar um projeto, você no lugar de aumentar, de ampliar o leque, você está fazendo campanha política. Tá ou não está fazendo? Isso não é poster boy de campanha política. O ponto é, o projeto original é um projeto que divide a sociedade. E por que eu quero dividir a sociedade? Porque eu quero criar ódio para alimentar uma militância. Que militância é essa? Uma militância de esquerda. 20% a mais. Do movimento negro. A mesma coisa em relação aos LGBTs. Guga, pelo amor de Deus. 20% a mais. Isso não vem a questão é a qualidade da inclusão. A qualidade, posso falar de qualidade? A inclusão que está acontecendo por meio das cotas raciais é por meio do ódio. Você está acabando com a miserabilidade. Olha, a qualidade. Só um dado. Zoe Martínez na fila, em seguida Paulinha. Eu queria saber como está essa discussão. Se você acha que pode ser aprovado... Se é uma briga que você sabe que não vai para frente, como é que tá essa situação aí? Olha, é uma discussão assim muito complicada, né? Na CCJ nós tivemos ali um placar bem apertado, foram 5 votos favoráveis e 4 contrários, porque a maioria dos vereadores não quer entrar nessa polêmica. Muitos deles têm uma opinião muito parecida com a minha. Só que o discurso do lugar de fala é uma coisa que tomou conta realmente da sociedade. E claro, a boa parte dos vereadores e vereadoras são pessoas brancas que não se sentem no direito de discutir as cotas raciais ou não se sentem no direito de ter um posicionamento contrário às cotas raciais. Então eu estou tendo um trabalho de formiguinha, de conversar um a um com os vereadores, explicar o meu posicionamento, dizer por que as cotas sociais são mais justas e muito mais inclusivas e trazem uma inclusão de muito maior qualidade, e com isso a gente vai passo a passo caminhando com esse projeto. Mas a expectativa é de que nos próximos meses a gente aprove nas outras comissões. E a pressão por parte do público? Também faz uma diferença. Tem negros te procurando, apoiando, ou a maioria está revoltada? Olha,
Eu diria que as pessoas negras comuns, né, aquelas pessoas que trabalham, que acordam cedo, que estudam, etc. Eu recebo mensagens dessas pessoas elogiando o projeto, etc. Mas boa parte não se engaja nesse debate, nem pela esquerda, nem pela direita, né? E os militantes contra. Eu queria que o Holiday explicasse os critérios, então, que ele propõe, quais são certinhos, quais os resultados que ele espera, mais objetivos, não tão genéricos, uma melhor qualidade na inclusão. E queria também te perguntar se a longo prazo, se aprovado aí essa lei, do jeito que você quer, se a longo prazo se provasse que diminuiu a inclusão, por exemplo, de negros e pardos na universidade, isso te incomodaria de alguma forma? Você está à vontade também a revisitar essa ideia, enfim, e propor alguma coisa diferente? Porque eu acho que essa questão das cotas, ninguém ainda chegou no ponto exato, né? Mesmo quem tem... Eu, por exemplo, eu sou a favor das cotas, mas eu acho que tinha que haver um planejamento para chegar a um ponto em que isso não fosse mais necessário. Isso é o que eu imagino de ideal. Eu não vejo ninguém falar desse planejamento, por exemplo. Fala assim, não, continua com as cotas. Não, continua. Mas e o planejamento para isso não ser mais preciso? Eu não vejo ninguém falar sobre isso, é uma coisa que me incomoda. Então você, que já tem uma proposta nova, quais os critérios, resultados objetivos e se você se sente também confortável em revisitar isso, se esses resultados trouxerem, por exemplo, a diminuição de pessoas negras nas universidades? Perfeito. Bom, a expectativa aí quanto a esse projeto e os critérios, né? Os critérios ter participação em algum programa social do governo. Porque os programas sociais, eles já partem do princípio de seleção pela renda. Então, se você tem ali até um salário mínimo e meio ou 2 salários mínimos e meio, a depender do programa, você já tem direito a diversos benefícios sociais. Então, a depender destes programas sociais, você teria direito às cotas sociais e a depender também da sua renda. Além disso, a formação em escola pública. Você tem que ter estudado a vida inteira em escola pública, o que necessariamente faz com que você tenha vivido em uma região periférica. A maior parte dessas pessoas, mais de 70% das pessoas que se encontram nessas condições hoje, se identificam como pretas e pardas, ou seja, são pessoas negras que seriam beneficiadas aí por esse projeto. Quanto ao tempo de validade, em todo o lugar do mundo onde se instalam as cotas raciais ou cotas sociais, se diz que esses projetos são temporários. Em nenhum lugar do mundo nunca foi. Não foi assim nos Estados Unidos, não foi assim na Índia, não foi assim na Nigéria, não foi assim no Sri Lanka, não foi assim na Malásia. Esses países, desde o século passado, têm esse sistema de cotas. Desde o século passado diz que serão provisórios e nunca foram. E muito provavelmente, infelizmente, no Brasil, assim será. A ideia realmente para solucionar esse problema de cotas, para que nós não precisemos dela, é a melhora do ensino público. E é evidente que isso não acontece do dia para a noite, é uma luta mais prolongada. Holiday, pegando carona aí no assunto, fugindo um pouquinho do projeto, mas queria que você comentasse, essa semana, inclusive, no início da semana aqui no Morning Show, a gente falou sobre aquela polêmica foto do diretório ali do PT e do PSB na reunião que selou a chapa entre Lula e Alckmin, e que parte da esquerda criticou a falta de diversidade, de inclusão naquela foto, porque tinham 19 pessoas e apenas 2 mulheres e nenhuma pessoa negra. Como é que você viu isso? Você acha que essa cota social deveria se expandir também para a política? Eu queria saber a tua opinião. Boa, eu acho que aquilo demonstrou o que essencialmente acontece na vida cotidiana, na vida comum. Nós não ficamos olhando para o sexo das pessoas ou para a cor das pessoas para que elas se aproximem do nosso grupo político, para que elas façam parte ali do nosso grupo ou do ciclo de amizades. A gente simplesmente olha para o histórico daquelas pessoas, o papel que elas ocupam, a experiência que elas têm, e a realidade é que na esquerda brasileira, as pessoas que falam sobre pobreza, as pessoas que defendem as pautas que a esquerda defende, não são pessoas que, na sua maioria, tenham vivenciado isso. São brancos privilegiados de bairros de classe média que ficam
ficam ali loucubrando, pensando sobre qual seria a solução para a vida dos mais pobres. Então, aquele retrato nada mais é do que a realidade da esquerda brasileira, que não representa, de fato, os verdadeiros trabalhadores, os verdadeiros estudantes. Holiday, pegando carona nisso que você falou em relação ao lugar de fala, a gente tem um problema muito complicado no Brasil, que é o seguinte: você falou que tem constrangimentos entre pessoas brancas que concordam com você, que não querem entrar nesse assunto. Você tem uma baixa, realmente, inclusão de negros nos movimentos políticos, a não ser quando os movimentos políticos sejam de esquerda, sejam progressistas, ou seja, essas pessoas sequestram praticamente a voz da maioria negra do Brasil e, eventualmente, uma minoria fala pela maioria. E tem também a questão das pessoas de esquerda, como você bem disse, falam nesse identitarismo, falam de questões que eles não viveram na pele ideologicamente. Como equacionar esse problema para que os negros, os pardos claros do Brasil, falem por si mesmos? Como é que você pode identificar uma voz realmente popular, que se pode te dizer que um lugar de fala realmente realisticamente representativo do Brasil? Bem curtinho, Holiday, vou te pedir para ser breve. Tá, joia. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, né? A gente não tem essas pessoas hoje porque, infelizmente, elas têm preocupações mais imediatas, né? O que comer amanhã, como pagar a conta, como pagar o aluguel. Isso só vai ser possível a partir de uma mudança social real no nosso país, que, infelizmente, hoje não aconteceu e acho que não vai acontecer tão cedo. Muito bem, nós entrevistamos aqui no Morning Show desta sexta-feira santa o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holiday, conversando um pouco com a gente sobre esse projeto de lei em relação a cotas raciais e cotas sociais. Vereador, obrigado, viu? Volto sempre. Maravilha, é um prazer, um abraço a todos.